Boa tarde a todos, né? Estamos aqui para mais uma atividade do nosso seminário. Gostaria de agradecer a presença de todos, né, em nome aqui da Pró-Reitoria de Extensão. E conduzindo, né, esse trabalho aqui, a gente gostaria de dizer que nós teremos 4 apresentações. Essas apresentações estão todas conectadas com a temática dessa mesa, onde a gente trabalha dimensões, né, de uma ecotransformação e, a seguir a gente começa as nossas atividades, mas principalmente fazendo aqui alguns combinados, entre eles, né, a questão da divisão do nosso tempo. Cada apresentador terá 20 minutos para construir esse processo em que consiga falar um pouquinho sobre o andamento dos seus projetos, das suas atividades. A gente também depois vai ter um tempinho debate, troca de ideias, e combinar que quando a gente estiver próximo desse tempo, a gente pode dar um toque, né, para quem estiver apresentando, para a gente ser bastante, assim, justo com todos os apresentadores. Nós teremos também, né, a possibilidade, depois de estar vendo essas atividades que estão sendo trocadas aqui, no YouTube, que será disponibilizado pelo site da ProEx. Então, ótimo evento para todos, obrigado para quem nos vê e obrigado principalmente para os nossos convidados aqui. Gostaria, antes mesmo de começar essa apresentação, pedir que cada coordenador de projeto aqui presente se coloque aqui, né, para a gente saber o que vem aqui para frente. Vocês acham uma boa ideia? Né, os que estão presentes, que eu sei que tem uma das nossas convidadas que chegará com um pouquinho de atraso devido a uma aula. Quem gostaria de começar? Posso começar, professora Lucimar? Por favor. Boa tarde a todos, um prazer, quero também agradecer o convite para estar aqui. Eu sou a professora Virgínia, do Departamento de Ciências Biológicas, sou também da ProEx, e venho contar um pouco do projeto que eu coordeno, que é o projeto Universidade Sustentável Educa. Obrigada. Acho que temos aqui também professora Gabriela. Olá, boa tarde. Também vou agradecer o convite. É muito importante, muito especial a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. É muito bom falar do museu. Então, eu sou Gabriela, eu sou bióloga e sou responsável pelo setor educativo aqui do museu. Aí eu vou falar um pouquinho das ações. Aqui são muitas ações, vou falar bem pouquinho para não ultrapassar o tempo. Falar um pouquinho do que a gente está desenvolvendo aqui, que tem muito a ver com as ações extensionistas. Obrigada. Apesar de eu estar aqui conduzindo os processos, eu também estou representando um projeto, então vou me apresentar aqui também. Nosso projeto está ligado a uma dimensão, né, de um processo que já vem acontecendo desde 2015, né, meio que impulsionado pelo Papa Francisco, que é a ideia de ecologia integral. E todas as nossas ações estão voltadas para a sensibilização dessa temática, mas de envolvimento de ações do cotidiano, para que esse processo não seja só colocado na mão de pessoas distantes, e essa lógica, né, ela seja mais capilar possível. Então, para dar seguimento, né, a esta atividade, eu vou aqui compartilhar com vocês esse primeiro momento, que é sobre o projeto, que é uma parceria com a CNBB e a PUC Minas, e a gente pensar muito nessa dimensão de quais seriam essas metodologias com as quais a gente, deixa eu ver aqui quais janelas, essa janelinha aqui, ó. Gostaria de ver se já está aparecendo aí para vocês. Está sim, professora. Ótimo. Eu não sei aqui, na minha tela deve estar aparecendo um pouquinho diferente. Bom, o nome do projeto, né, como eu havia dito para vocês, está ligado à dimensão da ecologia integral, mas ela tem um caráter que eu acho que é de grande valor para a universidade, que é a ideia da formação humana. E aí a gente muitas vezes esquece desse processo, que cada ação
da universidade, especialmente a nossa universidade, ela está muito ligada a esse processo humanizador. E a gente, por várias questões, inclusive questões culturais, questões que nos distanciaram dessa necessidade da gente se repensar a cada momento da nossa vida, ligado a esse processo humanizador, a gente vai muito se preocupando cada vez mais com resultados e esquecendo que esse processo em si que nos humaniza. Então, a gente vai fazer um passeio aqui pela nossa metodologia e depois colocar mais ao final, né, aberto para trocas, para as nossas percepções aqui com relação à ação em si. Então, uma pergunta que a gente nas nossas oficinas, tanto para público interno quanto externo, porque esse projeto ele tem uma missão de gerar multiplicadores na universidade, que por sua vez podem levar para frente essa mesma metodologia. Mas é bom vocês também, né, construírem aí também algumas interrogações que nós mesmos vamos descobrindo aos pouquinhos percepções, representações sociais do que é ecologia e essa dimensão disso está integrada em todas as partes, né, campos da nossa vida, seja ele econômico, social, espiritual, e o próprio campo que a gente pode chamar ecológico. Então, diante dessa percepção, né, a gente também lembra que neste ano, a campanha da fraternidade tomou esse tema como tema principal, resgata, né, essa carta escrita pelo Papa Francisco, para a gente construir e reforçar essa ideia de uma visão mais holística, mais integrada, que gere algum tipo de sensibilização para essa sensibilização ser o motor dessa transformação, especialmente pensando nessas novas gerações que vão receber todo este legado, tanto com a sua problemática, quanto também com as nossas contribuições para soluções das questões atuais. Como a gente comentou muito brevemente, né, uma das metodologias, a professora Virgínia, que contribuiu muito também para a nossa própria formação da equipe aqui do nosso projeto, ela tem uma produção muito linda, né, em parceria com a Arquidiocese, onde é construído um material didático que muito nos favoreceu nesse projeto, e de uma maneira bem sintética, nesse trabalho, ele inclui, né, perspectivas que normalmente a gente não considera quando a gente está falando das questões ambientais ou das questões ecológicas, né? Então, a ecologia realmente é algo que a gente já pensa, vamos pensar ecologia, pensar natureza, mas não uma natureza apartada das condições urbanas, não uma natureza apartada das questões humanas, mas uma integração com essa dimensão cultural em que ela possa ser construída dentro, né, desse movimento holístico. E uma questão que é há muito tempo debatida, pelo menos de uma maneira mais frequente desde a Eco 92, é inserir aos movimentos ambientais a questão social. Nessa questão social, a gente pode pensar diferentes aspectos. A gente pode pensar na questão da saúde, na questão do acesso a políticas públicas, a questão da convivência, como que essa convivência entre nós e com a natureza e com os outros modos de vida, como eles estão se dando. A questão econômica, que muitos de nós ficam pensando é o grande vilão de todo esse processo, mas ali também podem haver, né, potencialidades, soluções, e podem ter principalmente pactos necessários, né, que a gente vai ter agora, a COP30 está muito ligada a esses novos pactos de quem tem este poder econômico em suas mãos e também poder político, e muitas vezes. E a dimensão espiritual é considerar, né, que todos nós temos potencialidades, virtudes, que a gente pode ter a esperança de um processo que se transforma à medida que essa narrativa de que é possível, ela nos coloca em movimento. Então, isso tem muito a ver com a fé, no sentido mais amplo da palavra. Um dos nossos pilares nesse projeto é divulgar, aprofundar a compreensão desses vários
processos e campos de intervenções possíveis para trabalhar uma construção de objetivos, né, desse cotidiano mais sustentável, a partir dos 17 ODS. Muitos de vocês já têm contato com eles, né, tem muito material disponível aí sobre esses objetivos. Agora, falando mais propriamente, né, de uma outra metodologia que também fortemente pautada na ECO 92, que é a dimensão de um tratado de uma educação ambiental. A educação ambiental, gente, ela é atemporal, ela é para sempre, ela desde sempre e para sempre. E esse processo nosso de pensar um momento específico em que a gente tem que lidar com a temática ambiental, essa lógica fragmentada, ela nos prejudicou muito, né? Como se isso fosse uma situação ou só do ensino fundamental, ou só de uma determinada disciplina, né? Então, a ideia é que em qualquer campo de educação formal, informal, no nosso cotidiano, na nossa arte, a importância da gente colocar esse tratado em movimento perpétuo, né? Contínuo, né? Tipo aqueles brinquedinhos que a gente tem que coloca um movimento ali físico e ele continua pela inércia, né? Um tema também muito importante que, para quem fala de ambiente, é como que é construído esse sentimento de território que a gente denomina conceitualmente de territoriedade. Então, quando eu tenho afeto, quando eu tenho uma relação, quando eu tenho memórias, quando eu falo desse espaço, quando eu posso me sensibilizar a partir dessa condição de compreensão do lugar que eu vivo, a gente tem uma chance maior de cuidar e de estar disponível para processos que demandam também ações coletivas, que eu acho que é um grande desafio que nós temos hoje, né, trabalhar nessa dimensão mais coletiva nos processos. A ferramenta principal que a gente elegeu com uma evolução do processo metodológico de experimentações ao longo deste ano, a gente percebeu que quando a pessoa age sobre essa reflexão, trazendo a sua experiência singular, do seu cotidiano, ela está mais aberta para falar das questões mais amplas, né, de um território mais amplo. Então, esta metodologia, ela se chama mapa afetivo ou cartografia afetiva. É literalmente fazer um pequeno mapa representativo, simbólico, dos lugares que me afetam. E uma das questões que a gente tem falado muito é que a gente pensa assim, afeto de uma forma muito glamurosa, até romantizada, mas afeto também é o que me faz sofrer, é o que me tira saúde. Eu sou afetado também por processos que são desagradáveis, que também podem fazer parte desse ingrediente daquilo que o ambiente impacta na minha condição como indivíduo e também como coletivos, né? Então, como que a gente pode representar essas dimensões a partir do momento que a gente traz esse estímulo para as nossas oficinas, de cada pessoa ou pequenos grupos possam construir essa trajetória dos espaços com os quais ele trabalha, ou com os quais ele convive, né? Então, você pode criar, ou seja, você tem que ter uma liberdade para expressar o que te afeta, e a melhor maneira que a gente encontrou é fazer isso de uma forma lúdica e artística ao mesmo tempo, e nesse processo da construção, muitas ideias, muitas lembranças, muitos afetos ali vão se reconstituindo, né? Nós vamos trazer aqui daqui a pouquinho uma foto de um dos resultados, que entre eles, né, nós temos essa ideia de que a metodologia nunca está pronta. Nós começamos as primeiras oficinas em salas de aula e acho que pelo vício que a gente tem, primeiro a gente quis trazer muitas informações, e o que a gente sentiu? Menos participação, menos ideias inovadoras, aquelas pessoas que já estavam envolvidas se implicaram, aquelas que não estavam ficaram distantes, ficaram em silêncio, ficaram até mesmo desanimadas, né? Mais uma coisa, mais um conjunto de informações distante da minha vida para ocupar o meu tempo, normalmente em horários de aula ou em horários de atividades, né, dessa comunidade que a gente está intervindo.
essa oficina que foi a primeira oficina na psicologia, no turno da noite, e a gente trocou ideias, a gente falou assim, temos que melhorar a nossa capacidade também de ouvir, nossa capacidade de expressar referente a essa temática. Então, a gente quis mais descrever o que seriam essas 4 dimensões, trazer conceitos, e a gente viu que não funcionou. Então, é uma reflexão que a gente deve fazer também nos nossos processos acadêmicos, como que a extensão constrói um conhecimento, uma metodologia, mas ela leva lá para fora, ou ela leva até mesmo para suas experiências aqui internas, a mesma lógica que seria o ensino, ou a mesma lógica que seria a pesquisa. O que a gente está inovando, o que a gente está, de fato, trocando com essas pessoas. Se nós que temos o único espaço de fala, ou pelo menos incentivamos de uma maneira ainda muito tímida a fala dos demais participantes do processo, né? Então, com isso a gente dificulta o engajamento das pessoas e a questão dessas pessoas também sentirem que elas são parte da solução. O incômodo ele fica para quem está lutando por causas que ele já tem uma compreensão, uma consciência que são muito emergentes, e as pessoas com as quais a gente deveria estar construindo uma sensibilização, mais uma vez elas se sentem, de alguma maneira, alijadas do processo da construção. Então, é um vício, eu acho que nós temos que lidar com ele, e esse processo ele foi refinando. Hoje a gente pode dizer que a gente tem um desenho um pouco melhor desse processo, e aqui vocês vão ver alguns produtos, inclusive um produto de uma oficina na ProEx, em que a pessoa manifesta aqui que ela anda na BR-040 todos os dias, ao lado ela vê vários materiais, lixos jogados na estrada, ela vê acidentes nessa estrada, que isso é uma coisa que afeta um trabalhador. Por exemplo, foi uma oficina voltada para os trabalhadores aqui da ProEx. Assim como também a gente teve algumas pessoas que, por projetos de extensão ou pela sua própria origem, né, comenta sobre a questão das etnias indígenas aqui ao lado, colocam também a questão das águas, a questão, né, da vida nos nossos biomas. E então cada pessoa, naquele momento, se ela é capaz de expressar ou de dizer, eu também tenho que dizer sobre a questão ambiental, essas pessoas elas vão dizer daquele momento alguma coisa que pode estar me afetando tanto positivamente, que me agrada muito. Teve uma aluna muito interessante nessa oficina, que ela colocou só praia, só coisas assim que faz o bem, né, para o ser humano, coisas muito, a gente pode dizer assim, agradáveis, tipo férias, né? E eu achei legal como que cada um interpreta e cada um pode, em algum momento, trazer uma parte desse processo que é holístico. Porque nós somos todas essas partes, nós somos todos esses humanos, e assim como nós somos todas essas ideias que podem advir, né, de um processo em que é privilegiado a capacidade das pessoas pensarem sobre suas próprias realidades. Eu acho que esse pensar, ele não precisa ser um pensar sisudo, um pensar rígido, ele tem que ser um pensar transdisciplinar, que agregue várias dimensões das maneiras que as pessoas possam contribuir e se manifestar. Então, esses aqui são um dos nossos produtos, aqui também são algumas das nossas oficinas, tem uns que ficaram bem alegres, né? Colocaram muitas cores aqui, ó, eu vou para a escola, eu vou aqui também, né, para situação, assim, onde que tem sol, onde tem chuva, onde tem igreja e tem fé. Eu achei interessante que a carinha das pessoas mudaram. Gente, quando você faz uma oficina que é possível ter essa participação, a carinha das pessoas, elas vão criando, né, um brilho, né, ali no olhar, uma alegria, né. Parte dessas oficinas aqui também a gente teve produções de pequenos poemas, né. Olha para vocês verem que interessante, como que o estímulo é o mesmo, mas as respostas elas são muito diferentes. Tem pessoas que só colocaram revista, tem pessoas que só colocaram texto, tem pessoas que misturaram desenho e revista, e o material oferecido era igual, semelhante a todas as pessoas. Tem pessoas que colocaram viajar, tem pessoas que colocaram até mesmo aqui, ó, a situação da fé, né, algumas questões monetárias ali, o dinheiro, né.
Então, também a gente estimula ao final da oficina que as pessoas possam produzir uma síntese em forma de uma palavra ou uma frase, e a gente tem participado de eventos dentro e fora da PUC, e sempre as palavras estão sendo muito estimulantes para a gente, paz, belezas, né, a questão social, as mudanças climáticas, mas também, né, a questão da indignação, a questão da necessidade da ação, né. Então, para concluir, né, essa lâmina aqui se repetiu, a gente falar um pouquinho que esse tipo de metodologia, ela está demonstrando muito potencial. Eu acho que é algo a gente pensar nessa cultura, que não basta a gente estar lá fora com a sociedade, mas a gente tem que mudar a forma de conversar com essa sociedade e também a forma de reverberar isso aqui dentro dos nossos próprios espaços acadêmicos, né? E que qualquer outra área, independente de estar ligado só às questões mais ecológicas, eu acho que vale a pena esse tipo de conversa entre nós, que é justamente as metodologias ativas. Então, sensibilização são palavras-chave, vivência, ética, política e principalmente consciência para a gente pensar quem seriam esses atores sociais para multiplicar essas ideias. Então, fecho aqui minha fala e agradeço em nome da equipe, né, inclusive aqui com parceria também da pós-graduação, uma das nossas extensionistas, né, ela está no mestrado, no ICEG, muitos membros da nossa equipe são da psicologia, mas agora nós estamos também, né, angariando aí parcerias com a arquitetura e com o direito. Muito obrigada, fechando aqui a minha fala e também o meu compartilhar. Deixa eu ver aqui como é que eu... Podemos seguir, professora Virgínia, aí com a sua fala? Eu acho que foi mais ou menos dentro do tempo aí, que já que eu tenho que tomar conta, né? Só seu microfone, eu acho que não foi liberado. Aumentou minha responsabilidade aqui com o tempo. Muito bom, mas também adiantou um pouco da minha fala, né? Acho que vai ser bem complementar. Eu vou compartilhar aqui também uma apresentação para mostrar um pouquinho para vocês do... Me avisem, por favor, se já estão vendo. Agora sim. Sim? Sim. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Então, boa tarde a todos, né? Os que chegaram aí depois, a gente já fez uma roda de apresentação e cumprimentos, mas eu venho aqui apresentar um projeto que hoje é parte de um programa de extensão universitária, né? Que é o Programa Universidade Sustentável, que é composto de 2 projetos principais. O projeto Universidade Sustentável Educa e o projeto Greenhouse. Gostaria muito de falar dos dois, mas nós vamos centrar aqui nossa atenção no projeto Universidade Sustentável Educa, tá? Bom, a gente foi bom que a professora Lucimar, né, já elucidou um pouco aí do que é também pilar, né, do que são os pilares do projeto Universidade Sustentável Educa, né, que é exatamente o princípio da ecologia integral. Coincidentemente ou não, né, a gente nasce como um projeto também junto com a publicação da Carta Encíclica, Laudato Si, né, que traz, que joga luz sobre o princípio da ecologia integral, que depois se traduz em uma série de ações, né, dentro do Vaticano, inclusive nos objetivos Laudato Si, né? Mas também estamos alicerçados em diálogo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também aos quais a professora Lucimar já se referiu, né? Então, a gente nasce como um projeto que tem a proposta de criar e apoiar uma agenda ambiental num departamento, mas rapidamente se expande, né? Trabalhando também orientados, vamos dizer assim, pelo conceito de universidade sustentável,
né? Que é aquela universidade que cria movimentos, que gera ações, né? No sentido de minimizar os seus impactos, de compensar os seus impactos, de mitigar os seus impactos, e que é hoje um conceito que orienta, inclusive, a avaliação do ensino superior, né? Muitos rankings internacionais estão totalmente fundamentados nos objetivos do desenvolvimento sustentável, claro, alinhados à ideia de uma universidade sustentável. Então, essas são as nossas bases principais, né? Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas a gente atua em 4 eixos principais. O eixo de gestão e produção, e aí vocês vão entender melhor que eu mostrar um pouco do espaço, né? O eixo de formação e educação para a sustentabilidade, que é a ênfase que a gente quer dar aqui hoje, né? Que eu vou destrinchar um pouquinho melhor, mas que dialoga muito também com o eixo de comunicação e articulação, na medida em que a gente tem também uma força muito grande na produção de conteúdos para as redes sociais, mas também para subsidiar as nossas ações, né, de educação, de uma educação ecotransformadora, para usar o que é tema dessa mesa, né? E também o eixo de pesquisa e inovação. Bom, para a gente conversar um pouco mais sobre a questão da formação, é preciso que eu apresente para vocês, né, para os que não conhecem, eu sei que muitos que estão aqui já conhecem, né, o espaço a partir do qual, né, as nossas ações principais de educação acontecem, né, ações de sensibilização, ações de educação ambiental voltadas, né, para a mobilização e para a sensibilização a partir do tema, mas que é um espaço também que, ao mesmo tempo, foi possível de ser estruturado ao longo dessa caminhada do projeto, em parceria com a Pró-Reitoria de Infraestrutura, com a PROEX, que sempre, né, nos apoiou e subsidiou as ações, e com o curso de Ciências Biológicas, principalmente, né, que é o curso ao qual o projeto se vincula. Aqui à esquerda, vocês vão ver, eu vou mostrar na sequência, uma produção muito recente, né, de um grupo do projeto, e uma das pessoas responsáveis está aqui conosco, já vai conversar conosco, que é o Richard, que é um mapa, né, que mostra, um mapa bem lúdico, né, que mostra esse espaço como um todo e os diversos equipamentos que ele tem e que nos servem de estratégia mesmo para o trabalho educativo, né? Aqui na sequência, uma vista aérea, uma foto aérea desse espaço, que inclui principalmente a mata e a lagoa da universidade, nós estamos falando de 82 hectares, né? Aí com algumas construções, e essas construções abrigam também equipamentos importantes, como um banco de sementes tradicionais, uma biofábrica de joaninhas, que é um projeto em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, uma empresa júnior, né, que reúne o curso de Ciências Biológicas e também o curso de Geografia, que trabalha principalmente com a prestação de serviço em projetos socioambientais, o Complexo Horticultor da PUC, né, que tem aí a gente tem a horta, composteira, minhocário, sementeira, temos o Quintal da Memória, que foi estruturado em comemoração aos 30 anos do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, e que hoje foi incorporado, né, como um espaço que sustenta práticas pedagógicas, um laboratório de práticas e atividades curriculares, e o ateliê sustentável, que é um espaço onde funciona, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, um ateliê, né, com materiais recicláveis articulado ao projeto PUC Inclusive. Então, esses são alguns equipamentos. Temos também alguns parceiros nesse espaço,
que inclui a Arquidiocese de Belo Horizonte, por meio da ADERE, que é uma agência de desenvolvimento que trabalha com projetos socioambientais, né? E a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, que tem aqui porque estou aqui, viu, gente? Estou falando aqui do CISAL, porque tem aqui o espaço do seu escritório e porque abriga e deu origem também do CISAL, nasceu a rede de jovens da reserva, mobilizando estudantes, mobilizando não só, né, aqui entre nós, mas no Brasil inteiro, né, apoiando essa iniciativa em todo o Brasil. Então, esse é o espaço que nos serve de suporte. Aqui a gente vê algumas atividades, né? São muitas atividades, oficinas, feiras de orgânicos, a gente percebe aí os públicos diversos com os quais nós trabalhamos, idosos, escolas principalmente, outros projetos de extensão, outros cursos da PUC Minas, né? Todos vêm ao CISAL e participam das nossas oficinas, né? Então, nós temos um portfólio de oficinas, são oficinas construídas a partir de um plano pedagógico, então, todas elas têm uma estrutura definida, uma estrutura que pensa, inclusive, o diálogo com a educação básica, que hoje é o nosso principal público, e que pensa essa possibilidade de dar continuidade ao trabalho, porque, né, os extensionistas vêm e vão, né? A gente vem e vai, mas é importante que o espaço se sustente, que o espaço continue. Então, essas são algumas das oficinas. Eu vou deixar para o Richard contar um pouquinho mais dessa experiência, mas recentemente, né, na verdade, mês passado, em comemoração aos 10 anos do projeto Sustentável Educa, nós publicamos uma coleção que traz algumas contribuições, né, estruturadas ao longo dessa caminhada e relacionadas a essas oficinas. Então, a gente tem um portfólio de oficinas, esse portfólio foi integrado a essa coleção. Por esse QR Code, vocês conseguem acessar a nossa coleção e é um material dinâmico, né? A ideia é que a gente vá acrescentando novas oficinas, novos produtos, à medida, né, que a gente for produzindo e avançando nesse trabalho. Então, eu acho que foi um trabalho muito feliz aí que a gente conseguiu fazer esse ano, né? E que faz jus à consistência do trabalho educativo que a gente tem feito. Um panorama aqui de algumas ações, para que a gente possa ver, né, essa diversidade de ações, mas, sobretudo, essa relação com a educação, né? Então, nós já recebemos já atendemos mais de 50 escolas, né, desde a educação infantil até o ensino médio, mais de 20 projetos, doações de material, produção de conteúdo para divulgação científica e também para comunicação científica, uma produção intensa da horta, né, que é doada, que é compartilhada, e outras formas de atendimento e de produção dentro, por exemplo, da linha da pesquisa, né? Vou começar a acelerar, porque eu quero mostrar um vídeo também aqui para vocês. Aqui um panorama das escolas que a gente tem atendido, né? Vejam que, com muita alegria, né, a gente tem um número elevado de escolas públicas, municipais e estaduais, algumas já se tornaram clientes, clientes no sentido de que estão fidelizados, né? Os parceiros internos, não há uma série de projetos também, inclusive, né, o PIBID vai conversar conosco aqui, que a gente atende, ajuda e forma, né, como multiplicadores dessas ações também em outros espaços, e uma série de parceiros internos também, que não só viabilizam, né, as nossas ações, mas que também se beneficiam delas. Então, a gente já fez hortas, por exemplo, em outros espaços da universidade, né? Contribuímos, por exemplo, com o museu também, levando algumas oficinas e fazendo essa troca do ponto de vista da experiência pedagógica. Mais algumas imagens, né? Eu vou pedir para a Isa mostrar. Nós produzimos agora
um vídeo em comemoração aos 10 anos, que conta um pouco dessa trajetória e nos permite perceber melhor o impacto, né, desse projeto que a gente está apresentando. Você consegue, Isa? Pois eu volto aqui nas nossas redes sociais e vou pedir, logo na sequência da apresentação do vídeo, que o Richard, que está aqui conosco, se apresente. Richard é um pouco a alma desse projeto também, né? Ele, acho que muitos de vocês já o conhecem, e ele tem trabalhado conosco mais nessa linha de frente do trabalho educativo, da mobilização, não só dos extensionistas, mas dos públicos que nós atendemos de modo geral, e aí ele troca 5 minutos de conversa conosco, tá bom? Pode Combinado. seguir. Professora, vocês estão vendo a tela do vídeo? Sim, já Sim. estamos vendo. Isa, para mim, ele não está rodando, está picado, não está rodando direito, não. E está sem som. Imagina um espaço com Aí. horta, mata, biofábrica. Agora imagina nesse espaço um projeto que atua com atividade de educação ambiental, recebe escolas e contribui no cuidado com o meio ambiente. O Centro de Integração para a Sustentabilidade Ambiental e o projeto Universidade Sustentável Educa, do curso de Ciências Biológicas da PUC Minas, está completando uma década de existência. Falar dos 10 anos do projeto Universidade Sustentável é falar de uma caminhada, de uma construção de conquistas diárias, de muitas pessoas que passaram pelo projeto, que tiveram as suas vidas transformadas, que tiveram a sua formação consolidada, num projeto que hoje é uma referência e que ajuda a estruturar a sustentabilidade na PUC Minas. Vida longa à Universidade Sustentável. 10 anos atrás, eu estava como chefe do departamento de curso de biologia, provocado por professores, alunos, funcionários, instalamos com muito sucesso o projeto Universidade Sustentável, nesse ano completa 10 anos. Projeto esse que humaniza ainda mais a nossa universidade, com programas de educação ambiental, envolvimento de alunos, parceiros, e a quem a gente agradece, né? Por a gente ter compartilhado esse sonho e hoje se transformado em realidade muito exitosa para a nossa universidade e toda a sociedade. Universidade Sustentável, que começou como DCBio Sustentável em 2014, foi concebido no Departamento de Ciências Biológicas, foi um divisor de água na minha vida. Além de um projeto de extensão desenvolvido no departamento da PUC Minas, ele se viu como uma forma de ressignificar o meu olhar e a minha percepção sobre sustentabilidade. Então, ver o projeto crescer hoje, se tornar um programa institucional, é de uma alegria absurda, fico extremamente feliz em ver o crescimento grande do projeto, exponencial, envolvendo vários departamentos, vários setores, e sobretudo a sociedade, que é a premissa fundamental de um projeto de extensão. Então, as minhas palavras são de gratidão e de desejo de sucesso para que esse programa cresça cada vez mais, envolva mais pessoas e alcance de fato o que a gente busca com a sustentabilidade. Meu nome é Rayane, eu fui extensionista do projeto Universidade Sustentável de 2017 a 2020. Foi um lugar onde eu pude viver na prática, experimentar, vivenciar tudo que a faculdade e o meu curso de Geografia me teorizavam. Então foi lá entre hortas, minhocários, visitas de escola, que eu desenvolvi enquanto estudante, vivia educação ambiental na prática todos os dias. Então eu desejo vida longa ao projeto, continuar sendo esse local de refúgio para os alunos que estudam ali, para os funcionários, e de apoio para toda a comunidade.
Universidade Sustentável Educa e Centro de Integração para a Sustentabilidade Ambiental são, para mim, a elevação do conceito de extensão. Esse espaço é, para mim, acolhimento. Foi um lugar que transformou a minha vida, um lugar que transformou a vida da minha família. É um lugar que me trouxe muito ensinamento, trouxe amigos que eu vou levar para a vida toda. Muitas pessoas que eu pude contribuir diretamente, que contribuíram também comigo, seja na doação das mudas, nas atividades de educação ambiental, enfim. É um espaço que eu espero que ele não dure só uma década, mas que ele exista por mais 100 anos, que é um espaço que realmente existe dentro da lógica da PUC Minas da sustentabilidade, mas mais do que isso, levando carinho e possibilidade para muita gente. CISAL está fazendo 10 anos e tudo começou por iniciativa do curso de Ciências Biológicas, mas hoje ele é um espaço multidisciplinar. Ele permite que o conhecimento adquirido seja colocado em prática e, ao mesmo tempo, ele é um espaço que permite a integração da pesquisa, do ensino e da extensão na sua plenitude. Bom dia, meu nome é Hugo, fui nutricionista da Universidade Sustentável, um projeto que mudou a minha vida, que representou a virada de chave na minha vida, quando eu conectei com o meu curso. Tenho muita saudade dos dias maravilhosos que eu vivi nesse projeto, muito aprendizado. A ponto de hoje, estou morando na Bahia, estou morando na aldeia do Xandó, da etnia Pataxó, em Caraíva, e consegui trazer o projeto para cá, né? Um pouquinho do que eu aprendi aí para cá. Hoje eu tenho a Revolução Orgânica aqui, que é o meu projeto. A gente faz gestão comunitária de resíduos orgânicos com base agroecológica, assim como eu aprendi aí. E a gente já conseguiu compostar mais de 120 toneladas de resíduos orgânicos. Já estamos coletando adubo e daqui a pouco estamos levando para as escolas, para as hortas escolares, para a horta comunitária, para reflorestamento aqui na aldeia. A Revolução Orgânica representa o início da coleta seletiva em Caraíva e já estamos caminhando bem. Ei, gente, tô passando aqui rapidinho para falar para vocês desse espaço maravilhoso que é o CISAL, um espaço acolhedor e que eu faço parte. Além de ter um meio ambiente maravilhoso, é um espaço que agrega várias pessoas, tanto crianças, adolescentes como adultos, com vários projetos. Venham conhecer o CISAL, vocês não vão se arrepender. Eu amo fazer parte desse projeto. Olha só quanta coisa aconteceu ao longo desses 10 anos. Quer continuar fazendo parte dessa história com a gente? Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Maravilha, contigo aí, Richard. Eu acho que seu fone não está... Richard, seu fone está desligado, seu microfone está desligado. E sua câmera também. A imagem eu estou vendo, só não estava ouvindo. Richard? Deve ter tentado relogar. Você. Aí foi. Ah, pronto. Já aceitei. Tem som. Você podia vir, nós estamos aqui do lado, podia vir aqui, entrar aqui com a minha câmera, acho que está mais fácil. Isso que é trabalhar juntos, tá vendo? Bem juntinho. Pessoal, boa tarde. Desculpem os problemas técnicos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer especialmente a professora Virgínia, que é uma inspiração profissional e humana, uma grande amiga. Eu tenho um mini depoimento durante o vídeo, né? E ver esse vídeo e ver a apresentação sobre a Universidade Sustentável sempre emociona muito, especialmente em vê-lo como um projeto que sim faz educação ecotransformadora
E eu sempre olho para essa temática com 2 pontos de vista, assim. O ponto de vista meu, que fui extensionista do projeto, né? Tive não só a oportunidade de ter a minha vida mudada através do projeto, especialmente olhar para as questões socioambientais, mas também na própria mudança de comportamento, as questões de ética que envolvem muito e permeiam sim um cuidado com a natureza, que é também um cuidado com o outro. E o meu olhar sobre as pessoas que são atendidas, que obviamente também nos ensinam muito, porque para ser ecotransformador tem que haver diálogo. Então a gente também escuta e aprende muito, mas essa possibilidade também de levar o conhecimento, né, de trabalhar a experiência, oportunidade, de levar um pouco do que a gente produz aqui no espaço, né, e aí Universidade Sustentável enquanto extensão, mas CISAL enquanto espaço de extensão, é também um movimento muito transformador e é um movimento também muito gratificante, assim. Nesses últimos anos, a gente vem a cada vez com mais cuidado, né, e absorvendo o sentido da sensibilização ambiental, procurando entender mais a perspectiva das pessoas dentro da questão ambiental, entendendo que a realidade dos indivíduos não é a mesma, e a gente faz essa reflexão não só socioeconomicamente falando, mas também entendendo os indivíduos como seres né, com perspectivas diferentes do universo como um todo, com percepção diferente do que é a natureza e o que envolve o cuidado, as práticas, né, dentro desse processo de vivência cotidiana, e isso vem tornando, né, e mostrando para a Universidade Sustentável e para quem trabalha nele, essa perspectiva constante de transformação e retransformação que, inclusive, a extensão nos provoca a todo momento. Uma coisa interessante disso é que a extensão ela não é estática, não pode ser estática, né? Ela pode ser uma coisa muito boa hoje, mas ela vai ter que se readaptar para uma realidade que é completamente diferente no dia de amanhã e que tem não só né, não é só intrínseco à realidade de cada um, mas também o micro e o macro, né, no mundo onde a gente sofre, não diretamente, mas sofre diretamente, digamos assim, com um mundo com guerra, com essa pressão que envolve a perspectiva das mudanças climáticas, do aquecimento global. E para citar um exemplo, né, dessa perspectiva ecotransformadora e de como que o nosso trabalho, né, de todos que estamos aqui hoje nos apresentando e de vários outros colegas dessa rede de sustentabilidade que a PUC mantém, eu lembro que quando a gente teve os incêndios no Pantanal, bem próximo da pandemia, eu me perguntei se realmente o meu trabalho valia a pena, se realmente valia a pena insistir no trabalho que eu realizava na época como educador ambiental, que ainda realizo, porque era muito triste ver o que estava acontecendo. E aí eu me lembro que logo em seguida a gente teve uma atividade com a Universidade Sustentável, e aí eu me respondi assim, quando a gente vai do campo, vou ser um pouco metafísico aqui agora, né? Você está ali, você se desloca, né? Você olha para você mesmo e se responde. O que você está fazendo aqui através da extensão na PUC Minas te responde à dúvida que você teve ontem. Sim, seu trabalho vale a pena, porque há realidades em que se o nosso papel como agente ecotransformador não existisse, a realidade que hoje muito, às vezes, nos deixa chateado, ela poderia ser muito pior. Ela poderia estar, inclusive, em outro nível. E que também há muita felicidade na realização do nosso trabalho. Eu finalizo dizendo que uma frase que eu trabalho muito, e aí pegando essa perspectiva do ecotransformador, né, eu falo da educação ambiental no sentido conceito também, né? Ecotransformador não é só educação ambiental propriamente dito, mas que o nosso maior papel hoje, enquanto agentes de educação ambiental, agentes de extensão, é o sorriso. Acho que a melhor forma que a gente tem de sensibilizar as pessoas que trabalham conosco, nos sensibilizar é provocar o sorriso, é levar o conhecimento com alegria. Eu acho que falar isso no seminário de extensão é o que mais me orgulha de trabalhar para a extensão da PUC Minas. Não estou falando isso porque eu estou aqui com vocês, não, porque a professora Virgínia me escuta há muito tempo falando sobre isso. E eu acho fantástico e gigante o trabalho de extensão que a PUC Minas mantém. E o tanto que esse trabalho chegou até a mim, mudou minha vida, mudou positivamente também a vida da minha família, de tantas pessoas ao meu redor. Eu convido vocês para nos conhecer no tempo hábil, né? Tem nossas redes sociais, @uni_sustentável, tem o nosso espaço do CISAL, que está sempre de portas abertas, nossa horta, mata, lagoa, enfim, tantos outros equipamentos incríveis que nós temos por aqui. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar com vocês no dia de hoje. Muito obrigado, gente.
Obrigado, Richard. Fechando aí, professora Virgínia. Fechamos, só para dizer que eu coloquei aqui no chat o e-mail do CISAL para quem quiser já perguntaram aqui, agendar a visita, vir nos conhecer, vai ser um prazer. Obrigada. Maravilha. Estou abrindo aqui para convidar a professora Nilza. Ela não se apresentou no início, porque estava em aula. Sei que a vida de todos nós é muito corrida. Muito obrigada pela participação. E gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua, e em seguida pode seguir com a apresentação do projeto. Obrigada, professora Nilza. Obrigada, Lucimar. Boa tarde a todos e a todas, né? Meu nome é Nilza Bernardes. Eu sou pedagoga formada pela PUC, fiz o curso de pedagogia aqui na PUC e atualmente eu trabalho no departamento de educação, dou aula para o curso de pedagogia e também para o curso de ciências biológicas, eu estou como coordenadora institucional do PIBID, PUC Minas, né? Eu não sei se eu tenho que apresentar para as pessoas cegas ou Lucimar. Eu tenho que falar alguma coisa? Na verdade, depois a gente vai levar para o YouTube. A gente não fez esse combinado inicialmente, mas fique à vontade, porque também pode ser que esse vídeo se interesse nessa dimensão também para públicos próximos ao seu projeto. Certo. Né? Eu sou baixa, sou uma pessoa clara, cabelos castanho escuro, olhos pretos, estou vestida com uma blusa listrada, né? Eu acho que é isso. Bem, então, falar do PIBID, né, é muito, muito gratificante, né? Atualmente, eu estou como coordenadora institucional do PIBID. Esse edital, essa portaria de 2024, né? Então, falar do PIBID, eu já trabalho nele há mais tempo, já fui coordenadora de área, né? Também trabalhei no projeto Residência Pedagógica, mas atualmente, nesse edital, eu estou como coordenadora institucional. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o PIBID, né? Programa Nacional de Bolsa de Iniciação à Docência. A Isabela está me ajudando aí, pode passar o próximo slide, por favor, Isabela. Então, eu vou falar um pouquinho, né? O que é esse programa, que é um programa que ele é executado pela CAPES, né? Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e o PIBID ele tem como finalidade fomentar a iniciação à docência, né? Contribuindo para o fortalecimento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica pública brasileira, né? E por que ele é um programa que contribui para a formação dos professores de nível superior? Porque esse programa ele envolve vários subprojetos e cada subprojeto ele é coordenado por um professor da universidade, tá? Pode passar, Isabela. Então, quando a gente fala que é um programa, né, de iniciação à docência, né, o que significa essa iniciação à docência? A CAPES ela diz o seguinte, que a inserção é uma inserção orientada e supervisionada dos estudantes de cursos de licenciatura em escolas públicas de educação básica. Então, esse programa ele é direcionado especificamente para os nossos estudantes das licenciaturas, né? Hoje nós temos 9 licenciaturas aqui na PUC, né? E a mais recente é a licenciatura em Psicologia, que por enquanto ela não faz parte aqui desse programa. Mas as outras 9 licenciaturas, nós temos estudantes, né, fazendo parte deste programa. Pode passar, Isabela. São princípios norteadores desse programa, né? Então, o PIBID,
É uma prática contextualizada quanto às temáticas emergentes no cenário social, educacional e cultural do país, né? Ele é um trabalho, gente, coletivo, interdisciplinar, ele une teoria e prática quando os nossos estudantes vão para as escolas para poder desenvolver projetos e temáticas e articular o que ele está estudando aqui dentro da universidade com a nossa realidade das escolas públicas. Tem um pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas riquíssimo, né? Ele é um projeto, né, de pesquisa, um projeto de extensão como processos formativos e práticas pedagógicas, né? A percepção e a assunção das dimensões pedagógicas, políticas, éticas e estéticas da docência, né? O compromisso social e a valorização do profissional da educação. Então, continuando aqui, né, o 7º princípio, esse compromisso, pode passar, Isabela, né? A gestão democrática do ensino público, uma vez que a gente tem esse programa, né? Nós temos aí as escolas que fazem parte do desenvolvimento dos nossos subprojetos, né? As escolas, então, elas se abrem as portas no sentido da gente poder contribuir para o desenvolvimento desses projetos nas escolas, né? Tem uma vinculação entre a educação escolar, o mundo do trabalho, as práticas sociais e cidadania, né? Valoriza o respeito às diversidades com justiça social, inclusão, direitos humanos, tá? E também ele tem como princípio, né, combater as desigualdades sociais e educacionais entre grupos definidos por posições sociais, étnicos, raciais e de gênero, entre outros. Então, a gente pode perceber, gente, que são vários princípios, isso tudo está lá, tanto na portaria quanto no edital do programa, né, que isso é feito pela CAPES, né? Em março do ano passado, a gente já teve essa portaria pela CAPES, então isso tudo está descrito nessa portaria, né? São objetivos do PIBIT. Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica, contribuir para a valorização do magistério, elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo essa integração entre educação superior e educação básica, né? A gente precisa de tentar ajustar um pouco mais essa nossa interlocução entre a universidade e a educação básica, tá? Continuando aí os objetivos, inserir, né, os licenciandos no cotidiano das escolas da rede pública de educação, proporcionando a esses estudantes oportunidades de criação, de participação em experiências metodológicas, tecnológicas, práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino e aprendizagem, né? Incentivar as escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros docentes e tornando-os protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério, e contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das sanções, né, acadêmicas nos cursos de licenciatura. Então, a gente pode ver, né, gente, que esse projeto institucional do PIBIT, né, nós tivemos aí alguns subprojetos,
mas ele está sendo desenvolvido, está sendo executado de uma forma muito orgânica e articulada com as redes públicas de educação básica. E quando eu falo as redes públicas, estou falando das escolas estaduais, escolas municipais e escolas federais também, né? Então, nós temos aí os subprojetos do PIBID, ele está alinhado ao projeto pedagógico de cada curso de licenciatura da PUC Minas, tá? Pode passar, Isabela. Então, o projeto institucional do PIBID, ele promove momentos de formação comum aqui na PUC a todos os participantes, como uma vez por mês nós temos aí as nossas manhãs de formação, né? Então, a gente sempre traz uma temática que estamos aí pensando em todas as licenciaturas, pensando na formação de professores, né? Até a professora Virgínia já esteve aqui falando para nós um pouco aí sobre essa formação sustentável aí, né? Abordando a docência frente a temáticas que realmente é necessária dentro desse nosso cenário que nós temos aí, como, por exemplo, o direito à educação, a educação integral, o compromisso social e a valorização dos profissionais da educação, a gestão democrática do ensino público, práticas sociais e cidadania, respeito à valorização das diversidades étnicas e raciais e de gênero, educação em direitos humanos, dentre outras temáticas, como, por exemplo, sábado agora, nós temos uma formação onde a gente vai receber aqui um ex-aluno nosso da PUC e ex-aluno do PIBID, tá? Nós vamos receber aqui o Gleiber Eustáquio. Ele vai falar para a gente aqui, sábado, sobre a Rua na Sala, diálogos urbanos no cotidiano escolar. Uma temática super importante, não só para os alunos da geografia, mas para todos nós, todos os alunos das licenciaturas, tá? Então, assim, a gente traz pessoas para poder falar nessas manhãs de formação, mas também nossos ex-alunos, ex-PIBIDianos, que é muito importante, porque o PIBID, ele faz a diferença na formação dos nossos alunos, tá? Hoje nós temos aí os subprojetos Pedagogia e Alfabetização, Biologia, Ciências Sociais, Educação Física, Geografia, História, Letras Português, Matemática, e nós temos um subprojeto interdisciplinar que é Educação de Jovens e Adultos, onde a gente abre bolsas aí para alunos de Letras e Pedagogia. Então, cada subprojeto deste aqui, nós temos 24 estudantes bolsistas, mais 3 professores lá da rede básica, mais um coordenador de área. E cada subprojeto desses, né? Como nós temos 3 professores, isso significa que a gente está atendendo em torno de 600 alunos da educação básica. Então, é um projeto muito grande, é um projeto onde a PUC, né, ele submete o seu projeto institucional à CAPES, e a CAPES é que define para a gente aí o número de bolsas, né? Então, nós temos hoje 240 bolsas de estudantes, então 10 subprojetos, 30 bolsas de professores da educação básica e 11, né? 10, comigo são 11 bolsas para professores coordenar as áreas, tá? E nós temos todas essas escolas aqui, como a escola Professor Leão Renault, Professor Moraes, Clóvis Salgado, Cristiano Machado, Ordem e Progresso, Professor Quetana Zeredo, Maestro Vila Lobos, Padre Carmelita, Guilhermino de Oliveira, de Lomberto, Silviano Brandão,
todas essas escolas estaduais, o Instituto de Educação de Minas Gerais, né? O Cefet, e temos aí 5 escolas municipais, né? Dom Jaime de Baixo Câmara, Emílio Beruto, João Pinheiro, Magalhães Drummond e professor Domiciano Vieira. Então, todas essas escolas são escolas em que o PIBID está atuando com alunos nossos desses 10 subprojetos que a gente desenvolve hoje nas escolas. Então, assim, um projeto muito grande, né? A gente tem feito várias ações, né? Aí eu teria que ter mais tempo até para detalhar a ação de cada subprojeto, né? Do subprojeto de português, do subprojeto de ciências biológicas, do subprojeto da educação de jovens e adultos, do subprojeto de alfabetização. Então, assim, são subprojetos que, dentro de cada um, são várias ações que os nossos professores desenvolvem nas escolas, tá? É um projeto maravilhoso e é um projeto que o retorno que a gente já tem dos nossos alunos, né, pibidianos, ex-pibidianos, que passaram por esse projeto aí, o retorno fazer parte desse projeto faz toda a diferença na formação acadêmica dos nossos alunos, né? É um projeto em que a gente leva o que a gente estuda aqui na universidade, o que a gente vê na universidade, a gente leva para o chão da sala de aula e também as escolas vêm na universidade participar de nossas formações aqui, tá? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, né? Aí estão os meus contatos, né? A secretaria do PIBID também, com Rubens, né? Esse projeto ele está ligado diretamente à Pró-Reitoria de Graduação, mas ele é um programa, né? Que ele trabalha o ensino, a extensão e a pesquisa. Então, assim, ele é muito importante a gente dizer desse tripé, né? Que faz parte aí da formação do ensino superior. Trabalha esse tripé. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade, professora Lucimar, de estar falando aqui para vocês, de falar um pouquinho sobre o PIBID, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades para falar um pouco mais sobre esse programa. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada, professora Nilza. E acrescenta no currículo de vocês a alcançar a meta da ODS 4, Educação de Qualidade. Com certeza. Ecotransformadora nesse sentido. Sim, sim. Pessoal, então agora a gente vai aqui também, né, ter mais uma apresentação. Professora Cris, deixa eu ver, não estou vendo o nome dela aqui, só para falar o domínio completo. Gabriela, professora. Gabriela, por favor, a palavra está contigo. Oi, professora. Vocês estão me escutando? Sim. Eu tive um problema agora com a câmera. Não estou conseguindo reconectar a câmera. Não sei se eu saio aqui e entro de novo. Se você quiser fazer o compartilhar e ver se funciona, aí você pode se manter, porque aí se começa a sua fala, normalmente na fala aparece muito pouco a imagem da gente, né? Aí fica a seu critério. Ah, que pena. Às vezes dá um errinho, né? Pois é. Deixa eu ver aqui. Eu sou bem lerda com essas questões de computador. Eu não sei nem se vou conseguir compartilhar, professora. Não apareceu, né?
Tá aparecendo só sua tela de frente aí com o cachorrinho. Ai, sério? Ecologicamente. É Nossa. bonitinho, simpático o rapaz. Esse é a meu moça. filhote, esse é meu caçula. Eu posso compartilhar aqui, Gabriela. Ah, se você eu quero, quiser. por favor, Isabela, não tô conseguindo. Claro, sem Eu tô problema. chateada com a câmera, não sei o que aconteceu aqui. Vou tentar conectar. Não tá dando. Apareceu até o final da fala da professora Nilza, aí parou. Uhum. Ai, porque eu acho que a internet sua pode estar fraca e ela já faz um mecanismo de, tipo assim, segurar um pouco você no link. Ai. Vai ficar muito ruim, professora, se eu não aparecer, porque não tá dando mesmo. Não, é porque a imagem mesmo gravada, você vai estar bem pequenininha nessas caixinhas que ficam acima. Vai aparecer mais o seu slide. Ah, então tá. Eu vou só colocar aqui um cronômetro, porque eu tenho péssimo hábito de não cumprir o tempo, sabe, que eu tenho. Mal de uma professora autêntica. Não, eu estou me sentindo muito poderosa em ser chamada de professora. Mas eu não sou, sabe? Não sou professora da PUC. Quem sabe? Mas, quem sabe? Então tá. Mas é educadora, né, Gabriela? Educadora, pois é. Ah, ótimo. Eu tenho... eu falo com muito prazer, com muita satisfação do museu. Sempre que eu falo do museu, a minha história com o museu é muito antiga. Eu fiz parte de uma das primeiras equipes de estagiários do setor educativo aqui do museu. Isso tem muitos e muitos anos. Uhum. E aí eu saí, fui para o meu time, voltei e agora eu assumi o setor educativo. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. Pode passar, por favor, Isabela. Mais uma. E aqui eu quero só falar um pouquinho sobre o museu, só para contextualizar quem não conhece. Aqui no museu nós temos, nós somos um museu de ciências naturais, né, aqui da PUC. Temos diversos setores aqui, temos as coleções científicas, dos diversos grupos animais, o herbário, né, a parte botânica, temos a coleção de paleontologia, de um significado enorme, de arqueologia. Temos o acervo expositivo, que eu vou mostrar umas fotos dele para vocês depois, onde a gente aborda um pouquinho sobre a evolução da vida no planeta Terra, um pouquinho da história natural de Minas Gerais. Temos aqui os setores de confecção e manutenção das peças que são expostas, né, que isso acontece no Centro Técnico Operacional, sempre com biólogos envolvidos em cada setor. Então, as réplicas que nós temos aqui, as peças que são réplicas que a gente tem expostas aqui no museu, são confeccionadas pelos funcionários aqui do museu, a manutenção é feita aqui. Eu sempre comento com os estagiários que é uma obra, as peças, igual essa foto que tem aqui de cima, que tem os dinossauros, são peças, são réplicas, mas têm o seu devido valor, né? Elas têm sua devida importância, porque é muito comum quando o visitante pergunta se as peças são réplicas ou originais, são de verdade, são de mentira, e quando a gente responde que são réplicas, a gente percebe aquele semblante de decepção, mas são peças importantíssimas, que são obras de arte produzidas aqui no museu. Imagina se a gente precisasse ir para os Estados Unidos, né, para a América do Norte, para ver o Rex, ou se precisasse ir para a Argentina para ver o Patagossauro. Então, com réplicas, a gente consegue espalhar todo esse conhecimento pelo mundo. Então, são peças de uma importância enorme. Nós temos aqui a reserva técnica, onde são guardadas algumas peças também, e temos o planetário, que é o planetário fixo, né, do jeito que ele é hoje. O prédio que tem aqui ao lado do museu é um projeto recente, e aí eu vou falar um pouquinho brevemente deles para você, porque o nosso tempinho é curto, e eu vou tentar ser bem rigorosa. Por favor, Isabela. E aqui, só citando 3 pontos importantes sobre o museu. Como eu já disse sobre a coleção de paleontologia, ele abriga esse acervo super importante, super lindo e impactante para os 3 andares do museu, com sessões temáticas sobre a história natural do Brasil e do mundo. Aqui, se a gente for seguir do primeiro para o 3º andar, a gente fala um pouquinho sobre os animais, sobre a história no planeta Terra de milhões de anos. Subimos para o 2º andar para falar um pouquinho dos milhares de anos, até chegar no 3º andar e falar um pouquinho sobre a fauna exótica atual.
E aí são andares que, de formas diferentes, impactam muito, né? Os visitantes, quando chegam aqui, mexem muito com a memória, com a criatividade, com a identidade de todo mundo, principalmente das crianças, né? Que ficam muito impactadas quando chegam já na recepção e olham para o primeiro andar do museu. E o museu possui o maior acervo de mamíferos fósseis da América do Sul, ali que fica no segundo andar, e um ponto importantíssimo que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje, que é um espaço interdisciplinar onde se pode trabalhar diferentes conteúdos sobre ciências, paleontologia, arqueologia, astronomia, história, geografia, dentre outras diversas disciplinas. Por favor, Isabela. E aqui eu coloquei só um slidezinho com fotos de cada andar, só para quem não conhece visualizar um pouquinho. Nessa primeira foto a gente tem uma visão geral do primeiro andar, que é aquele impacto quando as pessoas chegam no museu, com alguns para quem vem à procura dos dinossauros, já encontra isso no primeiro andar. Nós temos os dinossauros já extintos e os que existem hoje ainda, porque, para quem não sabe, as aves são dinossauros também. Então, eles não foram completamente extintos. Então, a gente encontra esse grupo que a gente chama de arcossauro no primeiro andar, que inclui esses dinossauros, as aves, pterossauros, os crocodilos e os integrantes desse grupo. Aqui tem uma ave extinta. Pode passar só, ia só falar dela. Aí a gente pode ir para o segundo, por favor, Isabela. Aqui no segundo andar que eu falei, que é um marco assim, da temática do museu, que tem essa parte da megafauna, parte da história natural que foi investigada, pesquisada e descoberta por diversos pesquisadores aqui do museu. E eu vou destacar só aqui esse tatu gigante, que ele é o mascote do museu. É uma peça que foi uma das mais, de acordo com a professora Virgínia, a mais completa já encontrada pela equipe do museu, da PUC, né, aqui do museu. Um animal que ocorreu aqui, aqui no Brasil, foi encontrado ali na Bahia, então ele se tornou o mascote do museu, que é o Linneu, que a gente tem aqui. E no terceiro andar, por favor, Isabela, nós temos aqui um pouquinho de animais que existem, bastante, né, animais que existem hoje, animais que a grande parte, praticamente todos, assim, animais que viveram no zoológico daqui de BH, e quando morreram, vieram para cá. E isso acontece até hoje porque o museu tem essa parceria, essa parceria com o zoológico aqui de BH. Então, animais que foram estrelas lá, passam a ser estrelas aqui quando são expostos aqui com a gente. E um pouquinho sobre a vida na água. Por favor, Isabela. E aí, falando um pouquinho sobre o setor educativo, esse que eu sou responsável, que eu trabalho com o maior prazer aqui, o setor educativo é responsável por fazer esse elo em toda a ciência que é produzida aqui no museu, aqui e fora, com os visitantes. E isso é feito por meio dos estudantes que compõem a equipe educativa, que são os monitores e os estagiários. São todos alunos da PUC, de diversos cursos. Muita gente pensa que para fazer parte da equipe do museu precisa ser aluno de biologia, de história, de geografia, letras, mas não. Quando eu abro uma seleção ou quando os alunos vêm fazer entrevista aqui comigo, participar de uma entrevista comigo, podem ser alunos de todos os cursos, porque por mais que a gente trabalhe as temáticas relacionadas às ciências naturais, todos podem fazer parte. A gente trabalha com público, com atendimento, com lidar com pessoas, né, com assuntos relacionados às ciências naturais, que todo mundo, é importante que todo mundo esteja envolvido. Então, quando eles entram aqui, eles passam por um treinamento, passam por uma formação, até todos ficarem bem craques no que a gente aborda aqui, para passar esse conhecimento para frente. Então, é um setor que é responsável pelo atendimento ao público, e isso acontece por meio das visitas mediadas, que a gente pode considerar que as visitas mediadas fazem parte dessa questão da extensão, das ações de extensão aqui no museu, porque é uma extensão, visitar o museu, trazer as escolas para cá, é uma extensão da sala de aula, né? É visualizar o que está sendo trabalhado na escola, às vezes ter uma ideia do que trabalhar na escola a partir do que é visto aqui no museu. Então, é o acesso, ultrapassar as barreiras, as paredes, né, das escolas, da universidade, para ter acesso ao conteúdo, à cultura que a gente produz, que a gente passa para frente aqui no museu. Isso acontece por meio das visitas mediadas, das visitas também que não são mediadas, mas aí não tem a participação da equipe, e os visitantes espontâneos, que também os monitores ficam disponíveis para fazer essa conexão com eles.
Aqui nós temos as atividades lúdicas e educativas que a gente oferece nas programações de sábados, de feriados e também para as escolas. Eu vou contar para vocês como que isso acontece para as escolas, porque não é para todas. E essas atividades, nós temos diversas atividades no setor educativo que são oferecidas, e todas as atividades são relacionadas a questões ambientais, todas têm a ver com o acervo do museu, tem a ver com o que a gente trabalha aqui, e muitas vezes a gente aproveita essas atividades para oferecer em programações especiais, justamente para trazer esse público para trabalhar, para ter contato com essas atividades educativas relacionadas a questões ambientais. Nós temos um programa aqui no museu muito especial, que chama Espaço do Educador, muito importante, que todas as escolas, quando fazem o agendamento para visitas mediadas aqui no museu, eles recebem essa possibilidade de participação ou não no Espaço do Educador. A ideia é que o professor que está com essa visita agendada, ele chegue no museu e tenha uma conversa com um educador. Antes eu estava fazendo essas conversas, agora a professora Carla Ferretti, que está aqui no setor educativo comigo, está fazendo essa conversa com os professores, e a ideia é preparar mesmo a visita das escolas. Claro que se o professor quiser que as escolas venham somente pelo lazer, só para sair da escola para se divertir, isso é super válido, isso faz parte. Agora, se o professor quiser que a visita tenha um foco, que seja dada uma ênfase para aquela escola, de acordo com algum trabalho, algum projeto que está sendo desenvolvido na escola, é isso que a gente vai fazer. Eles vêm para cá e a gente não faz exatamente uma visita pelo acervo expositivo. É uma conversa, mais escutando o que o professor tem a dizer, para a gente montar, para a gente planejar como vai ser essa visita dos alunos. E faz parte desse momento o professor escolher uma atividade prática. Então, somente os professores que participam do Espaço do Educador que têm a possibilidade de ter uma atividade prática para os alunos. A adesão ao Espaço do Educador ainda é pequena, são poucos professores que participam. Eu posso dizer que a gente oferece esse encontro uma vez por mês. Eu vou chutar que de 5 a 7 professores vêm. E muitas vezes são 2 da mesma escola, vou colocar 4 a 5 escolas participam. A adesão é muito baixa. Mas a gente tem, a professora Carla e eu estamos incrementando, estamos pensando em maneiras que os professores entendam a importância e tenham interesse nisso, porque a gente entende a questão o dia a dia na escola não é fácil, é corrido, é apertado, sair da escola para vir para cá é uma questão complicada, tanto que a gente abriu a possibilidade desse encontro ser feito online, mas nós vamos avançando. E aí, além dessas atividades, nós temos aniversários educativos que a gente oferece aqui, que são aniversários educativos, onde as crianças brincam, se divertem e também trabalham, participam de atividades relacionadas a questões ambientais, são as que a gente já oferece, mas não são as que eu normalmente coloco na programação, são outras atividades, e aí isso torna o aniversário completamente diferente, especial. E temos os eventos culturais e educativos que a gente oferece, são aqueles eventos que acontecem todo ano, né? Semana do Meio Ambiente, Primavera dos Museus, Noturno nos Museus. Então, em todos esses eventos, a gente monta uma programação. E eu destaquei aqui a Férias no Museu PUC Minas, que é um evento muito, muito importante que acontece todo janeiro e julho do ano. E aí a gente chega a oferecer assim, 40 atividades para a família, para virem aqui se divertirem demais, e faz muito sucesso. E os alunos, nesse evento, eu vou mostrar uma foto para vocês, não são só os alunos que são do setor educativo que participam, a gente convida também alunos de diversos cursos da PUC para participar. Alguns alunos já são parceiros, eu vi a professora Lana de nutrição entrando aqui. Nutrição é um que é super parceiro nosso, e todas as séries eles estão aqui com a gente. Por favor, Isabela. Aqui nessas fotos eu coloquei algumas dessas atividades que a gente oferece. Tem a pintura de réplicas, tem a caixa de toque, onde a gente coloca algumas peças de verdade, alguns bichos, né, alguns ossos, tem crânios, algumas peles, para as crianças sentirem como que são, né, a textura do pelo, da pena dos bichos, e a gente conversa um pouquinho com eles sobre cada temática, sobre cada bicho. Se de repente tiver alguma planta, algum fruto, a gente conversa sobre eles. Temos a brinquedoteca, que é um espaço para crianças menores, porque a ideia é que todas as nossas atividades contemplem diversas faixas etárias. Então, a brinquedoteca é um espaço das crianças menores, e a pintura de máscara.
aí tem máscaras de dinossauros, de alguns mamíferos, e as crianças adoram. Por favor, Isabela. Aqui eu destaquei a trilha que tem muito a ver com isso que eu estou falando, da questão de ter esse contato com as questões ambientais. A trilha, ela tira um pouquinho o visitante desse espaço construído, né, para passar por esse meio natural. A trilha, né, que é na mata da PUC, e ela é um trecho bem curtinho, de 60, 70 metros, é um trecho limpinho, fácil de andar. Se de repente tem algum obstáculo, a gente solicita limpeza e fica bem tranquilo de andar. Nem sempre a gente vai ter os animais aparecendo na trilha, né, para que os visitantes vejam. A gente tem que lidar com essa frustração também de entender que os bichos podem ou não aparecer. Os micos costumam aparecer com mais facilidade, mas é um espaço muito bacana para a gente trabalhar diversas questões. Lá a gente aborda fauna, flora, que ocorre nesses biomas que são mais destacados aqui. E aí eu destaquei a foto de alguns que a gente sempre fala nos nossos, né, que os monitores costumam falar nas salas deles. Tem o Bem-TV, que deu o nome à trilha, que é a trilha Bem-TV, tem o miquinho, a aranha da teia dourada, e aí destaquei o cedro e um tucano, que ocorre muito aqui. Por favor, Isabela. Aqui são fotos de atividades acontecendo no período de férias, nesse evento de férias. E aqui na primeira foto a gente tem o curso de matemática, são os alunos do Parque da Matemática, oferecendo essas atividades. Do lado tem tem um aluno do curso de veterinária. Aqui do outro lado tem a tenda da leitura, oferecida por alunos do curso de letras, e embaixo tem as alunos do curso de nutrição, as alunas da professora Lana. Então, são atividades que trazem os cursos para o museu, né? Que trazem os alunos dos cursos aqui da PUC para cá, para oferecer as atividades deles, e tem tudo a ver com o que a gente oferece aqui no período de férias, porque a ideia é diversificar muito, né? O tipo de atividade que a gente oferece. E aqui, nós temos aqui no setor educativo um programa de formação continuada, que todo mês a gente faz um encontro com algum curso, com algum grupo, com algum professor, de acordo com a demanda que a gente está tendo no momento. Por exemplo, essa primeira foto do curso de fonoaudiologia foi um projeto dos alunos, eram alunos e alunos do curso de fono, que foi uma demanda dos próprios monitores, porque como eles falam muito, eles estão aqui de terça a sábado, né, falando com escolas, com alunos, às vezes gritando, falando muito, eles sentiram necessidade dessa conversa sobre a saúde vocal, então vieram esses alunos com o projeto deles para conversar com os monitores. Foi muito importante, muito legal. Do lado, a gente recebeu o projeto Mãos que Salvam, do curso de enfermagem, do professor Júlio, que aí a gente fez simulamos alguns atendimentos, né, de primeiros socorros, e foi super bacana também. Por favor, Isabela. E aqui eu coloquei a foto desse último, do Primavera dos Museus, que foi a 19ª edição, que teve a temática Museus e as Mudanças Climáticas. Sempre que a gente tem que a gente monta a programação para esses eventos, e a gente já faz o convite para os alunos trazerem seus trabalhos para cá, suas oficinas, fazendo parte dessas ações extensionistas. Aqui nós colocamos, muito gentilmente, o Richard e a professora Virgínia cederam algumas sementes do sisal para a gente. Nós distribuímos no dia. Não foi um dia que o museu ficou muito cheio de visitantes, mas nós distribuímos sementes de 4 plantas, que foi muito legal. Os visitantes adoraram, os monitores, todo mundo pegou as sementes. E aí, porque como o tema era Museus das Mudanças Climáticas, a gente aproximou bastante a atividade dessa temática. E, por favor, Isabela, os alunos do curso de Medicina Veterinária e Nutrição, novamente, trouxeram as atividades para serem oferecidas nesse evento. A ideia é sempre existiu essa ideia, mas com a vinda da professora Carla para o museu, para o setor educativo do museu, e com essa parceria grande que a gente tem com a professora Virgínia, a ideia é que os alunos enxerguem mesmo o museu como um espaço de extensão, como um espaço aberto que está aqui disponível para eles trazerem as atividades e, dependendo de quando, né, em que programa, em que situação, em que evento for oferecido, a gente adequar a proposta da atividade ao que está sendo trabalhado aqui no museu, e tem dado certo. Estamos iniciando assim, um avanço nessas questões, e a ideia é que cada vez mais alunos enxerguem a potência do museu mesmo, para a gente divulgar o conhecimento, divulgar o que eles estão trabalhando, tudo que a gente tem aqui. Por favor, Isabela.
E aí, falando do planetário, rapidamente, nós temos o planetário que foi inaugurado recentemente, e que essa é uma cúpula fixa que comporta 70 visitantes, e o Matheus, que é o astrônomo responsável pelo planetário, ele também adequa as suas sessões, as temáticas, nós temos já as temáticas prontas, mas o Matheus e a equipe de astronomia sempre ajustam e criam novas sessões de acordo com as temáticas que também estão sendo trabalhadas nos eventos, que tiverem a ver com o que a gente quer que seja abordado. Isso também de acordo com a faixa etária, assim como, né, todas as atividades aqui no museu são ajustadas para cada faixa etária. A atividade, a forma que a gente fala, que a gente lida com o aluno, com a criança. Por favor, Isabela. E aqui estão, aí o Matheus destacou para mim aqui que essas sessões são oferecidas para as escolas diariamente e para o público espontâneo também. Nós temos diversos horários, de manhã e à tarde, a gente organiza o atendimento às escolas e depois atende o público espontâneo. E aí nós temos temas que vão desde a forma da Terra até conceitos mais complexos como matéria escura, isso de acordo com a faixa etária e com o interesse de quem vai assistir a sessão. E os vídeos de sessões comentados são criados e adaptados para atender os mais diversos públicos, assim como tudo que a gente oferece aqui no museu. E aí, finalizando, numa conversa com a professora Carla, nós organizamos isso acho que foi ano passado, se não me engano, foi início desse ano passado, uma conversa com os professores dos diversos cursos que estão envolvidos com as ações extensionistas. Nós fizemos uma reunião com eles justamente para isso, para eles enxergarem o potencial do museu, enxergarem o museu agora como espaço, como eu disse, o museu sempre foi, mas agora é concretizar o museu como espaço para as ações extensionistas dos alunos. E aí, nós destacamos aqui uns possíveis campos para a extensão, que seria divulgação científica para o público em geral, escolar, incluindo a produção de materiais, a formação dos professores que visitam ou desejam visitar o museu com seus alunos, a promoção de maior acessibilidade e inclusão nas dependências do museu. Aqui nessa foto que eu coloquei, foi a visita de um grupo de acessibilidade, de inclusão, e foi muito bacana a visita. Propostas de oficinas para crianças e públicos em geral, a partir de temáticas trabalhadas no museu, e iniciativas de formação continuada para as equipes do museu, que inclui essa questão da formação continuada da equipe, que aí a gente poderia incluir tanto a equipe de monitores e estagiários, como as demais equipes do museu. E é isso. Aí eu deixei aqui o horário de funcionamento do museu, o nosso Instagram, e esse telefone aqui é para quem se interessar para fazer o agendamento de escolas aqui no museu, que é sempre por telefone. E essa preguicinha dando tchau aqui, a gente tem uma muito parecida aqui no museu para quem quiser visitar. Muito obrigada. Terminando aqui com a Era do Gelo, né, gente? A Era do Gelo. Muito bom, pessoal. Agradecer e parabenizar, né, todos que apresentaram e todos também que tiveram presentes aqui. Mas agora a gente tem um momento que eu acho que é o momento mais rico, né? Ver se as pessoas querem fazer comentários, se as pessoas querem trocar informações, fazer perguntas, justamente para a gente potencializar, né, essa riqueza aqui que a gente acabou de ver e construir esse momento de diálogo aqui entre nós, né? Eu acho que quem tem talvez assim, uma construção, né, do que a extensão pode produzir para a academia, mas principalmente para a sociedade, eu acho que isso se torna um combustível muito importante para a nossa motivação, né? E eu vi exatamente isso em cada uma das falas. As pessoas que falam sobre extensão, elas falam de um ponto de vista de muita motivação, muito engajamento e, especialmente, muita preocupação com o outro, que eu acho que é a grande função aí do processo do educar, né? Então, está aberta aí, se quiser escrever no chat. Pois não, Virgínia? Oi, Lucimar, eu queria fazer assim, uns comentários, né? Primeiro dizer que essa questão do PIBID, por exemplo, né? Eu já participei do PIBID também como orientadora de área, e eu me lembro que dos projetos que a gente fez na escola, né? Eles
guardava uma relação muito grande com essa questão da ecologia integral e dos ODS, especialmente na perspectiva da participação, né? A gente até apresentou esse trabalho, porque o interessante do PIBID, e por isso também esse viés extensionista, é que ele trabalha a partir das demandas da escola, né? Apresentadas pela escola, e aí em diálogo com a universidade se constrói. Eu estou pedindo licença aqui para a Nilza para dizer isso, mas é porque ela também já saiu, aí ela não, né, não deu tempo de comentar sobre isso. Mas é em diálogo com a escola, né, que se constrói a proposta de atuação da universidade naquele espaço. Então, considerando, claro, o território, as características, né, daquele território, daquela escola, etc. E eu fiquei muito feliz com o que eu tive a oportunidade de fazer lá. Nós organizamos, primeiro, o grêmio da escola, né? Uma demanda interessante da própria direção, mas também dos alunos, era que se ampliasse esse espaço de participação, sabe, dos estudantes na gestão, né? De poder conversar, opinar, participar, se expressar. Então, nós organizamos foi uma votação que a escola toda participou e tal. E a outra discussão, a gente levou um pouco desse modelo do mini-ONU daqui, mas conversando sobre a temática das mulheres, das meninas na escola. Então, foi de uma riqueza assim, né, maravilhosa. E aí é interessante, porque exatamente por isso o PIBID permite trabalhar assim, em várias temáticas, né, assim, que a gente tranquilamente articula aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas não necessariamente a escola percebe, às vezes, uma ação como essa como uma ação que está ligada à sustentabilidade, né? Que está sustentada nessa visão da ecologia integral, né? De que não, isso aí não é sustentabilidade, não é ambiente, não é, né? Porque as pessoas não têm de fato essa visão. E a gente também tem a alegria de poder contribuir com o PIBID, agora falando como Universidade Sustentável, porque a gente faz formação para os PIBIdianos aqui, né? Essas nossas oficinas, a gente faz para os alunos nossos, PIBIdianos, a gente recebe as escolas do PIBID também, né? Muito, agora mesmo, essa semana, dentro do projeto de estágio, os alunos vão trazer uma escola que é do PIBID. Então, essa conversa, né, essa articulação dos projetos também é muito interessante. A gente normalmente não tem, foi legal a Nilza falar, a gente não enxerga o PIBID como uma ação extensionista, mas eu lembro, inclusive, que o PIBID já esteve na PROEX, né? Você sabe bem disso. E também não posso deixar de expressar aqui minha alegria, Gabi sabe disso, né? Com o museu e como uma das mães do museu, né? Porque eu tenho assim muito forte, né? Acho que é muito claro assim a contribuição do museu nessa perspectiva de uma educação transformadora, porque o foco do museu é a biodiversidade, né? A gente trabalha todo o objeto de estudo, de pesquisa, de extensão do museu é a nossa biodiversidade presente e passada, né? Então, essas discussões, inclusive, assim, essa discussão está lá no museu, né? De quanto as alterações climáticas impactam, né? E podem levar a extinções em massa, imagina. E lá a gente está falando de alterações naturais, sem essa força e esse impacto tão negativo, né? Das ações do homem, né? E aí, quando a gente fala de ODS 3 e 4, né, de vida na água e vida na terra, o museu tem um papel fundamental. A gente tem muita clareza de que a gente não tem esse olhar, não conserva, né, não tem o cuidado com aquilo que a gente não conhece e a gente não ama. E a gente precisa, então, o museu está nesse lugar de mostrar, de sensibilizar, né, de trazer assim, como que essas questões estão relacionadas e de encantar. Eu acho que é a partir do encantamento, né, assim, de afetar mesmo as pessoas no sentido assim, bem da emoção
é que ele trabalha também essa dimensão da ecotransformação, né? Então, acho que a gente tem um privilégio aqui na universidade de ter um espaço que nos permite trabalhar a partir desse encantamento e tal. Então, acho que era isso que eu queria destacar, né? E agradecer mais uma vez. Muito bom. Estamos conectados, né, de muitas formas, né, Virgínia? Mais alguém gostaria de fazer comentários, perguntas? Eu vi que no chat alguns parceiros aqui externos fizeram comentários, foram respondidos mais diretamente, né? Porque quando a gente fala dos projetos, alguém que está nos vendo aqui fala assim, mas como é que eu faço para mim também conseguir, né? Como que a gente acessa esses serviços? Então, isso também é um sinal que a universidade ela precisa estar mais aberta até para desmistificar que aquilo que já está acontecendo para algum público seja, né, mais evidente para as pessoas entenderem que nós também queremos esse diálogo, né? Porque muitas vezes, eu acho que até em função de negativas, né, de impossibilidades, as pessoas vão desistindo. Chega um momento, né, eu acho que Gabriela falou isso, eu estava estudando, quando eu volto eu já tenho um outro olhar, né, o Richard falou isso, muitos de nós percebem que quem passou por um processo de mão e contramão, não abandona essas parcerias que a gente pode ter com a universidade. Mas isso não é tão comum quanto a gente imagina. Muitas pessoas, eu faço exatamente um trabalho ligado a esta temática que é o quanto as instituições sociais compreendem a universidade como parceira. Não é muito assim habitual as pessoas assim, eu já fui lá pedir ajuda, ou eu tenho uma parceria, ao contrário, ué, pode, sem a universidade nos procurar, a gente pode procurar a universidade, talvez seja uma das nossas, né, missões de abaixar um pouco essa visão de representação social que a universidade está distante, porque agora, cada vez mais, nos interessa, por questões de ordem legal ou acadêmicas, está cada vez mais conectado com esses públicos aí, né? Eu acho que o museu ele já deu algumas dicas, eu acho que outros projetos, como o PUC Sustentável, o próprio PIBID, o nosso projeto também de ecologia integral, como que a gente pode cada vez mais fortalecer essas pontes aí. Estou vendo que tem alguns comentários aqui no chat também, não sei se é uma questão específica, comentários, né, elogios, algumas pessoas também estão uma questão aí de tempo. Então, quer comentar alguma coisa, Isabela? O Eduardo também quiser comentar, que eu sei que é um tema que ele gosta muito. Professora, Pois não. eu vou só comentar o que a Virgínia falou, que é o que a gente repara muito aqui no museu, que é o encantamento e a questão do conhecer para conservar, conhecer para proteger. E é o que a gente vê isso muito aqui, a gente tem alguns relatos assim, frequentes, né, do público que sempre retorna ao museu, falando do impacto mesmo que o museu causa por meio das exposições, por meio das atividades. E só desligando meu telefone aqui. E é isso. Isso é muito importante. E pensando, aí eu fiquei pensando aqui, que essa questão de a gente ter alunos de cursos que a gente não imaginaria que procurariam um museu para fazer um estágio. Hoje, por exemplo, na equipe da tarde, eu tenho alunos de fisioterapia, de enfermagem, de psicologia, aí que eu lembro que até de meia do RH uma vez me questionou aqui, qual aluno de fisioterapia está fazendo aí? Então, entender que, assim, outras áreas, de repente, descobrirem o museu, isso é muito importante. E quando chegam aqui, é uma surpresa mesmo, hein? Eles imaginavam do que se tratava. E uma questão importante é que os alunos venham, né, professora? Porque o museu é muito desconhecido ainda. Tem aluno aqui que não sabe nem da existência do museu. E aí, só pegando um gancho, que eu acho que aí a acolhida integrada aos calouros favorece muito nisso, né? Para já trazer todo mundo assim, quando entra na universidade, para já irem conhecendo todos esses espaços tão importantes, né, da PUC.
O Richard aqui também. Obrigado, Gabriela. Depois eu vou fazer um comentário para você, mas vamos ouvir um pouquinho nosso colega Richard aqui também. Vocês me ouvem agora certinho? Está ótimo. Ai, que bom. É só para comentar também que a gente tem que olhar sempre com um olhar de processo científico também, né? Um olhar também de dado técnico que as atividades ecotransformadoras têm para nós, porque a gente percebe também um diagnóstico que pode ser realizado com essas atividades, né? Gabi falou uma coisa muito interessante, e aqui a gente percebe muito isso no CISAL e Universidade Sustentável, e aí vai de encontro um pouco da importância da adaptabilidade das atividades para o público que é atendido, assim, dentro desse processo. Hoje a cidade de Belo Horizonte, ela é uma cidade que pede constantemente, né, as suas áreas verdes, especialmente por processos de supressão vegetal, dado a equipamentos públicos, equipamentos, por exemplo, como a Arena do Atlético, que, né, enfim, são esses processos meio contraditórios da transformação do espaço nas cidades. Mas que eles revelam também, e isso já comprovado cientificamente, aquela correlação entre áreas de vulnerabilidade social, a falta de equipamentos de qualidade, saneamento, enfim, o que também evoca essa questão da qualidade ambiental para esse público. E aí me chama muito a atenção que, às vezes, boa parte do público que a gente atende, ele vem para esse espaço, mas ele não tem esse espaço, ele não tem contato com esse espaço, né? E é difícil para ele ter contato com esse espaço. A gente vive na ideia de que o espaço público é público, mas é difícil a gente raciocinar dessa maneira quando você tem uma série de barreiras e de entrelaços que impedem o acesso a esse espaço. E quando eu falo espaço público, eu também falo dessas áreas ambientais, como parques, entre outros, conservados, com segurança, com bons equipamentos. Às vezes o pessoal pensa que assim, mas eu passei em tal bairro, tem uma área verde. Tudo bem, a área verde vai continuar fazendo seu benefício, mas do ponto de vista atendimento, é seguro para as crianças, para as pessoas transitarem naquele lugar? É seguro para elas fazerem suas atividades de lazer, esporte, contemplação ambiental, enfim. E atendendo as escolas, eu percebo um pouco disso, né? O tanto quanto que a dinâmica da cidade, ela vem se transformando, vem dificultando a realidade dessas pessoas, e é muito ruim pensar que eu recebo aqui o CISAL, né? Acho que o museu é mais dinâmico, né, Gabi? O CISAL tem um público mais específico. Boa parte dessas escolas e projetos que a gente atende são de áreas de vulnerabilidade social. E o pessoal vem para cá, assim, deslumbrado, né, mágico, assim, nossa, que lugar fantástico e tudo. A gente fica muito feliz, nossa, realmente trabalhamos num lugar muito legal. Mas aí eu preciso fazer uma educação diagnóstico, né? Um processo de educação que diagnostique o tempo inteiro, porque como que eu vou receber essa criança aqui para fazer uma atividade num espaço que, quando ela volta para a realidade, ela não tem acesso? Ela não tem uma área verde como essa bem estruturada, enfim, tem todos esses aspectos. E acho que, nesse sentido, hoje, na abertura da mostra, a Jaqueline teve uma fala que é muito próxima do que eu costumo falar muito da extensão na PUC, né? Que a extensão é a que mais oferta dados para a realização da pesquisa hoje na PUC Minas, né? Então, quando você, especialmente nos projetos de educação ecotransformadora, tem dados fantásticos sobre a distribuição territorial nas cidades, as desigualdades sociais, os aspectos que envolvem a qualidade ambiental, os processos e preceitos pedagógicos que envolvem o ensino, não só das ciências biológicas propriamente dito, mas da própria educação ambiental e de outros paradigmas socioambientais também. Nós, para finalizar meu comentário, nós tivemos uma atividade muito bacana com uma escola na Regional Noroeste da cidade, o Lucas, a escola que fica no bairro Pindorama, não sei se vocês conhecem. O Lucas estava para fechar as portas, e aí eles precisavam muito de fazer um projeto socioambiental que engajasse a comunidade para que a escola não fechasse. E aí a gente falou, vamos fazer uma horta? O que vocês acham? Vamos fazer uma horta. Envolvemos todos os alunos e tudo, e foi fantástico ver como que os meninos eles foram se encontrando naquilo, e por uma atividade simples que foi realizada, eles foram meio que, nossa, cara, você vê, imagina se a gente tivesse mais hortas por aqui, se a gente tivesse praças mais bem cuidadas, imagina se a gente tivesse mais áreas verdes e tudo, se a gente pudesse produzir mais para distribuir para as pessoas. Então, a educação ecotransformadora, ela também é uma educação que transforma do ponto de vista crítico, né? Da educação ambiental crítica, das pessoas se verem ali, entenderem todos os aspectos que envolvem, principalmente o direito quanto cidadão. Com certeza, né? Uma pitada de política nos processos são inevitáveis quando a gente quer transformar alguma coisa.
Mas é isso aí. Um comentário que eu queria fazer também está ligado a uma temática, assim, da autonomia, quando as pessoas se apropriam desses espaços como algo que também me pertence, né? Eu acho que o Richard falou isso, Virgínia, Gabriela, eu acho que também a Neuza. Tem uma situação muito engraçada que aconteceu comigo, que eu morei muitos anos numa área rural, e tive que retornar para BH faz mais ou menos 10 anos, e quando eu retorno para BH, meu filho descobre o museu. E ele cria uma ideia que, tipo assim, o museu é legal, só que eu não posso ir sozinho. Toda visita, sem brincadeira, durante 1 ano que chegava na minha casa, eu vou te levar no museu, só que tinha que ser uma visita adulta. Aí ele levava, viu, Gabriela? Ele pegava as vítimas dele, eu acho que ele foi umas 50 vezes em 1 ano no museu, porque todo mundo que chegava na nossa casa, ele falava, eu vou te levar no museu. Então aquilo ali já faz parte da história dele, da infância dele, o povo todo, os amiguinhos dele que vinham lá também, lá em casa, eu vou te levar no museu. Então foi para ele, assim, a apropriação do território dele no urbano foi por meio da PUC e do museu, principalmente. Que eu acho que é isso que a gente vai vendo, essa sementinha que vai ficando, e como que isso é significativo para a pessoa, né? Diga, Virgínia. Estou vendo aqui que já está no tempo, mas só Sim. para lembrar o seguinte, que a gente tem uma política nacional de educação ambiental, né? Que foi, agora até a proposta da COP, que foi 2024 ou 2023, muito recentemente alterada para incluir e dar uma ênfase à questão da educação climática, pensando, né, em adaptação, mitigação climática e em perda de biodiversidade. São as duas ênfases, né, que agora essa política exige de nós. E aí que eu acho que é muito legal essa metodologia sua, Lucimar, do mapa afetivo, porque nos permite, né, assim, mostrar que as pessoas percebam a relação disso tudo com o seu próprio espaço, né, com o seu território. Quer dizer, ele está vendo ali um lixo jogado, mas assim, as pessoas conseguem, de fato, né, fazer essa integração, quer dizer, enxergar a partir da ecologia integral, né, ter essa visão holística e perceber o que aquele lixo tem a ver com mudança climática, né? Assim, o que a minha atitude, assim, o que eu faço dia a dia, que acha que a discussão climática, por exemplo, é uma discussão que está lá na COP, está lá na Amazônia, está lá, né? E não consegue fazer essa relação, e aí tem isso, assim, que a gente só consegue, de fato, significar, né, aquilo ali na medida em que a gente traz para o contexto da gente. Então, assim, acho que quer dizer, tudo isso que a gente viu aqui, né, é importante, assim, e especialmente essa metodologia, eu sou fã dela, assim, porque eu acho que é isso mesmo, você traz a pessoa para o centro né, assim, o olhar dela, assim, não, e eu, né? E eu, porque a tendência é realmente... Ou então essa coisa de pensar que o ambiente, que a gente ainda vê muito, né? O ambiente é aquilo que está fora de mim, ou que o ambiente é verde. O ambiente é verde. Se não é verde, não é ambiente. Então, também, né? Está tudo bem. Não é assim. Então, só para lembrar essa questão, assim, legal, inclusive. Né? Sim, muito bem lembrado, e eu acho que um ótimo fechamento para essa nossa mesa, que é colocar tudo que a gente já tem, né, de informação, de normativas, mão na massa, né, convidar todos que possam ver esse encontro, né, que estejam intervindo nos projetos, é como que quando a gente está envolvido, é uma consequência muito mais leve eu poder produzir esse sentimento de que eu faço parte. E por isso mesmo eu me engajo, eu apoio, eu até crio coisas que até então, de maneira muito fragmentada, fica quase inviável, né? Então a ideia é essa, vamos trazer mais pessoas. Agradecer a todos, né? E também a Isa, eu acho que toda a comissão de organização do seminário, e, claro, né, todas aqui as pessoas que vieram contribuir e tá aqui conosco agora, e posteriormente também no YouTube. Então, ótimo encontro para todos, e vamos seguindo aí na programação. Até logo, pessoal!